Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estimar um volume molar de um gás a partir de 4 equações de estado. Desde a equação mais simples, Van der Waals, depois Redlich-Kwong, Suave-Redlich-Kwong e Peng-Robson. A gente vai utilizar o MATLAB e o diferencial aqui que a gente vai usar um critério para selecionar a melhor equação, no caso que a gente vai fazer aqui, a equação que me dá um resultado mais próximo da realidade, né, dos dados empíricos, das medições de laboratório de pressão e volume a uma dada temperatura, né, numa isoterma, sem eu ter esses dados experimentais. Então, para isso eu vou usar a equação de Antoine, que é uma equação simples, bastante conhecida, que relaciona a pressão de saturação com uma temperatura, E ao longo aqui do exercício a gente vai mostrar como é que isso é possível, qual que é a técnica que a gente vai usar. Então vamos começar. Esse aqui é um e-book. No final do vídeo eu vou mostrar como é que vocês têm acesso a ele. E ele tem muito mais coisa que a gente vai falar aqui. É uma proposta diferente de ensino de engenharia. Eu vou explicar o que é meta-engenharia, mas vamos para o nosso exercício. Vamos chegar lá na equação de Van der Waals. Aqui. Então, essa aqui é a equação de Van der Waals. Se eu dividir o numerador e o denominador pelo número de mols, N, eu vou chegar aqui, função do volume molar, pressão em função da temperatura, do volume molar e dos parâmetros empíricos A e B, que dependem da natureza do gás, né, da substância. Então, se eu descer aqui, A e B, parâmetros empíricos, geralmente eu acho uma tabelinha assim com várias substâncias, A e B, volume molar. Só que no MATLAB ele tem uma função que resolve polinômios, né? Das raízes de um polinômio. Então eu tenho que trabalhar essa equação aqui para ela se tornar um polinômio aqui. Esse polinômio aqui é de terceiro grau, né? Tanto que ele chama equações cúbicas de gases reais em função do volume. Aqui, Então, se eu trabalhar aquela equação lá, né, fazer o MMC, fazer as multiplicações, e todo mundo juntar os coeficientes, todo mundo com o termo do volume ao cubo, todo mundo com o termo do volume ao quadrado, eu vou chegar nessa equação aqui, São 4 coeficientes, né? E os parâmetros, os coeficientes, eu tenho, são os parâmetros A e B, que é tabelado. Mais para frente a gente vai ver como é que calcula a partir das propriedades do gás, né? Temperatura crítica, pressão crítica, temperatura e pressão. Então vamos começar aqui, Eu quero calcular de um gás a 60 graus Celsius, eu quero Kelvin, a pressão que eu vou calcular é 50 bar. Como eu já fiz esse exercício anteriormente, eu vou usar aqui a memória aqui do histórico de comandos, né, para ir mais rápido. Então, eu tenho que saber o R, não é isso? Que é a constante dos gases. Aqui, E eu tenho que escolher aqui, essa aqui, né, está 0,08314. Tem que ser de acordo com as unidades de temperatura e pressão. Bar, Kelvin, vamos ver qual é essa aqui. Vai dar o volume em litros, né? Eu acho que eu tenho aqui, que eu entrei aqui, esse aqui, Só que aqui está em milibar, né? O meu lá está em bar. Então eu pego 10, esse milha é a mesma coisa que 10 a menos 3. Se eu multiplicar aqui, vai dar 0,08314, que é o número que eu achei lá. Então o volume que eu vou achar é em litro. Então beleza. O gás que a gente vai trabalhar aqui é o N-butano.
Se for nos livros aí de termodinâmica, físico-química, no apêndice lá, no final você vai achar lá, ou até na internet, a temperatura crítica, a pressão crítica. Do N-butano é 425 Kelvin, pressão crítica 37,9. Então, agora eu tenho o que eu não falei aqui, o Azinho e o Bzinho, né? No e-book eu mostro como é que deduz essa fórmula, mas aqui a gente não vai fazer, né? Aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, vamos lá. Vamos achar aqui a fórmula de Azinho e Bzinho para a equação de Van der Waals. Cada equação tem uma fórmula, né, para você achar o A e o B. Aqui, ó. Esse é Redlich-Kwong. Eu quero Van der Waals. Que é a equação de Antoine que a gente vai ver mais para frente. Aqui tem todos os comandos aqui no e-book que a gente vai fazer, até mais, né, detalhado, os gráficos, as deduções, treinar o raciocínio lógico. E eu quero achar aqui a equação de Van der Waals. Cadê você? Tem aqui, para fazer a dedução, eu precisei falar um pouco da segunda lei da termodinâmica. Então eu fiz uma dedução, umas conclusões interessantes aqui. Aqui, ó, chegamos onde eu queria aqui, ó. Aqui a equação de Van der Waals, né? Só se eu botar esse aqui para cá e esse termo para lá, fica igual aquela que a gente viu, ó. A e B em função da pressão crítica, não, quero esse aqui, ó, da pressão crítica e temperatura crítica. Então vamos lá calcular aqui. Como eu já fiz isso, ele já tem no histórico dele aqui, ó. Ah lá, ó. Tudo em função de TC e PC. Agora o Bzinho. Não, esse Bzinho aqui é do Peng-Robson. Vamos pegar B igual. Aqui, esse aqui, pá. Então aqui está no Workspace, está todas as variáveis que eu já calculei, né? Então, com esses parâmetros, eu já dei todos os dados de entrada, eu posso calcular o coeficiente. Que são aqueles coeficientes, aquela equação que eu mostrei cá, não é isso? Aquela equação lá em cima que a gente deduziu aqui e tal. Ó. Aqui, ó, você pode checar, são esse aqui, ó. Esse aqui, AP e esse aqui. Né? São esses que estão aqui. Então ele vai calcular. Quando eu ponho ponto e vírgula aqui, ele não aparece aqui. Né? Aqui, se eu não botar, só botar igual a coef, ele vai colocar os 4 coeficientes aqui. Agora eu posso usar aquela equação, aquela função do MATLAB que eu falei, ó, roots. Ela calcula as raízes de um polinômio. Eu só tenho que colocar o coeficiente aqui, um vetor, né? No caso aqui é um vetor com os 4 coeficientes do polinômio de terceiro grau. Então ele vai me dar 3 raízes. Olha lá. Aqui no caso tem um par conjugado de números complexos. E aqui a minha raiz de interesse é a raiz real. Aqui quando eu estou em litro, né? O gás nessas condições aqui é 0,1671 litros. Esse volume baixo aqui é porque ele está na região de líquido comprimido, né? A gente vai ver no gráfico aqui que dava para saber, né? Aqui, ó, a pressão é bastante alta, ó, é maior que a pressão crítica. E a temperatura ela é menor que a temperatura crítica. Então ele pode se liquefazer, né? A gente vai ver ali um gráfico, mas já adiantando, quando a temperatura é menor que a temperatura crítica, é possível a transformação de fase. Aqui, ó, vamos ver o gráfico aqui antes de fazer. O que a gente espera? Quando eu plotar aqui no MATLAB, qual o tipo de gráfico que vai aparecer? Lembra que é uma equação cúbica, né? O tipo de gráfico é esse aqui, ó. Ó. Vendo aqui que tem muita coisa aqui no e-book aqui com preço baixinho, uns reaisinhos você consegue adquiri-lo, mas vamos
Deixa eu diminuir aqui o zoom aqui. Aqui, ó. Então, olha só, quando eu plotar aqui, ó, isso aqui, ó, essa linha aqui maior aqui, é o envelope de fases, não é isso? Desse lado aqui, os volumes menores são líquido, essa linha aqui é de vapor ou gás, e onde que elas se juntam aqui é o ponto crítico. Essa aqui é a isoterma que tangencia o ponto crítico. Isotermas acima da isoterma dessa isoterma aqui, né, que passa pelo ponto crítico. Aqui, essa isoterma aqui não passa no envelope de duas fases. Então, a partir dessa temperatura aqui, não pode, acima dessa aqui, não dá para ter transformações de fase mais. Você pode aumentar a pressão quanto você quiser, que não vai formar a fase líquida. No nosso caso lá, ó, é esse tipo aqui, ó. Ela está abaixo da temperatura crítica. E a gente está nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Nossa pressão lá está em cima da pressão crítica. Está por aqui, por isso que é um líquido. E, ó, diferente da equação de gases reais, você vê que a equação de Van der Waals aqui, ó, a volume não vai para zero. Chega num ponto que você vai aumentando a pressão, o líquido, você considera um líquido incompressível. Não dá, né, as moléculas no gás de Van der Waals, elas ocupam espaço. Então você chega num certo volume e não consegue mais. Que está aparecendo isso toda hora aqui. Pronto. Então aqui, ó, ela chega nesse ponto aqui de volume e você pode aumentar até a pressão infinita, né? Aqui vai para estar tangenciando para infinito, que não muda. Se pegar lá a equação de Van der Waals, qual que é o menor volume que você pode colocar? Vamos voltar nela aqui, ó. Aqui, ó, aqui eu fiz uma análise aqui, mas só ver aqui, ó. O menor volume que você pode ter é esse aqui, ó, NB, né? Se tiver volume molar aqui é o Bzinho, porque senão isso aqui vai para zero e P explode, né? Aqui são as deduções, aqui, ó. Como queremos demonstrar. Falo de Z, o fator de compressibilidade. Então aqui, ó, o diferencial aqui dessa aula vai ser o traçado desse P1 aqui, ó, que está representando aqui Psat. Porque aqui, isso aqui é irreal, na realidade não acontece. Eu sei que na realidade, né, quando chega aqui no envelope de fase, a pressão fica constante, uma substância pura, que é a pressão de saturação. Então, eu quero substituir essas ondulações aqui por uma linha. Aqui, ó. Agora eu acertei, não vai mostrar novamente, né? Quero substituir por essa linha, mas como que eu vou fazer esse traçado aqui? Tem que eles chamam traçado de Maxwell, né? Que aqui nesse book eu deduzo, uso até termodinâmica para provar. A pressão de saturação é justamente a linha aqui que faz com que a área abaixo dela e acima dela sejam iguais, né? Então, se eu pegar essa isoterma aqui, ó, né, e retirar P1, fazer P menos P1, esse ponto aqui vai cair para cá, ó. Então, a área embaixo de P1 vai ser negativa e acima de P1 vai estar aqui assim, vai ser positiva. Se eu fizer integral daqui até aqui, vai dar zero. Então, a nossa técnica aqui, ó, eu vou plotar o gráfico lá e depois eu vou mostrar qual programa que eu fiz para eu conseguir traçar esse P1 aqui, né? Aí eu vou saber com a equação de Van der Waals, se a pressão estiver abaixo de P1 é vapor, se estiver acima de P1 é líquido, e se estiver igual a P1 é líquido e vapor saturado. O vapor vai ser a raiz de maior valor aqui,
e o líquido vai ser a raiz de menor valor aqui. Aqui, você está vendo que isso é tão real que essa derivada aqui, ó, pressão com volume, é positiva. Quando a pressão aumenta, o volume aumenta também. A gente sabe que isso não acontece, né? Quando você comprime um gás, ele tende a diminuir de volume. Então isso aqui, ó, desconsidera essa raiz aqui, que aqui é um ponto de 3 raízes, né? Essa região aqui, ó, onde está T menor que TC, eu tenho 3 raízes. Se eu tiver nessa região, aquela que a gente fez o cálculo aqui, é uma raiz real. Todos são 3 raízes, mas aqui é uma raiz real, 2 imaginárias, barra imaginária, que são 3 raízes reais, e aqui uma raiz real também. Então vamos fazer o gráfico aqui, depois a gente vai comentar mais aqui como é que a gente obtém, faz esse traçado aqui. Então vamos lá. Então vamos usar o comando aqui, fplot. Vamos buscar aqui o comando que tem já a equação de Van der Waals, que aqui, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho que usar esse @vm aqui, ó, que o VM aqui é o que eu estou variando aqui, é o x de 0,1671, que é esse valor aqui que eu obtive aqui, né? Que é o valor de líquido comprimido. Eu quero ir até 3, que eu espero que eu consiga ver até a região de gás, né? Então eu vou varrer uma região para eu pegar isotermo desde o líquido comprimido até o vapor superaquecido. Então vamos plotar aqui, ó. Só dar Enter aqui. Você pode ver lá que essa equação aqui, ó, é a equação que eu mostrei lá de Van der Waals, só acrescentei isso aqui. Isso aqui é P, né? P igual a RT, tá igualzinho. Isso aqui eu acrescentei porque é a sintaxe do programa aqui. Eu tenho que falar qual variável que eu estou variando aqui, qual que é o x, que é esse aqui. Mas ele vai plotar o P em função de V nesse intervalo aqui. O P é isso aqui, ó, RT dividido por VM menos B, menos A dividido por V. Né? Então vamos lá. Busy. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos colocar um grid on. Aqui, ó, tá vendo? Ó, foi do valor lá, a pressão a 50, não é isso? Foi inicial que ele achou aquele valor da raiz e foi até 3. Aqui, ó, a ondulação aqui. O desafio vai saber como é que eu vou traçar aqui onde está a pressão de saturação para eu achar o volume de vapor e o volume de gás e essa pressão de saturação. Então como é que eu vou fazer isso? Eu fiz um programinha aqui. Ó, eu estou vendo que o vídeo está ficando longo, então nesse vídeo eu vou resolver só a Van der Waals. Aí nos outros, mais próximos, eu vou resolver o das outras equações, que o procedimento, a lógica, né, é a mesma. Então vamos lá, ó. Vamos abrir aqui o programinha que eu fiz, ó. Maxwell, que eu falei, que é o traçado de Maxwell das áreas iguais, né? E o meu, nesse caso aqui, é o Van der Waals. Aqui. Não, eu bagunço aqui. Não quero isso aqui, isso aqui. Então aqui, ó, o que esse programa faz? Ele começa com uma pressão bem baixinha e vai variando a pressão nesses acréscimos pequenos de pressão. Aí calcula o coeficiente, igual a gente calculou aqui para essa pressão, calcula as raízes e faz aquela integral que eu falei, que na pressão de saturação tem que ser 0, né? Aqui, ó, Van der Waals menos P. Esse P está mudando. Quando o P chegar no valor que essa integral dá próxima de 0,
E a minha tolerância aqui deu 0,01. Aí ele vai parar e vai me dar o valor de P. E nesse valor de P, a integral vai ser próxima de zero, abaixo, né, uma diferença abaixo disso aqui. Então essa eu sei que é a pressão de saturação. Aí, então vamos lá. Só dar run aqui, ó. Tá vendo que ele está usando valores aqui de A, B, que eu calculei anteriormente aqui. Ó, busy. Vamos observar o valor de P aqui, ó, que vai mudar aqui, ó, tá 50. Ele vai mudar esse P que vai aparecer aí, vai ser a pressão de saturação estimada pela equação de Van der Waals. Depois vou comparar ela com a pressão de Antoine, nessa temperatura de 60 graus Celsius, qual que é? Vai estar próxima? Vai estar longe? Aqui, ó, P13.18 bar. Então vamos plotar essa linha aqui, ó. Vamos dar um hold on para ser na mesma figura. Agora eu vou F-plot de novo. Aqui, eu só vou mudar aqui, ó. Vamos ver se tem aqui, ó. Então, vamos usar esse aqui então. Só vou mudar aqui, ó. Vamos botar, sei lá, 13.18. 13.18. Aqui. Opa, botei vírgula, é ponto. Vamos de novo. F-plot. No computador é ponto, pode alugar vírgula. É isso, vamos ver o gráfico aqui. Aqui, ó. Você vê 10, aqui é 13. Puf. Então eu quero saber plotar esses dois pontos aqui, ó. Que é o volume de líquido saturado, volume de vapor saturado. Aqui, ó. Ele já está aqui na memória dele, ó. Que no P ele calculou, ó, as raízes, né? Para esse P. Então vamos só pedir aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. As raízes aqui. Então vamos botar para ele plotar aqui, ó. Eu quero, ó, se eu botar aqui, vamos ver aqui, ó. Quer ver, ó, raízes. Olha lá. Essa solução que eu falei são 3 raízes reais. Essa aqui eu ignoro. Eu pego os extremos, né? Então primeiro eu vou plotar a terceira aqui, que é do líquido. É o menor valor. Depois eu vou plotar essa aqui, que é a primeira, que é de maior valor, que é do gás. Então é só usar o comando plot. Ó, 3P vai ser um círculozinho. O P que está na memória é o 13.18, né? Vai dar em cima daquela linha lá que eu já plotei no gráfico. Vamos já plotar o outro. Agora é a 1, primeira. Vamos verificar no gráfico aqui. Olha lá, certinho. Agora vamos plotar aqui uma linha da equação de Antoine. E vamos ver se está próximo, se está longe, né? Então, vamos lá. Vamos ver qual que é a equação de Antoine aqui. Aqui, ó. Vamos procurar ela aqui. As deduções da termodinâmica aqui, ó. Isso aqui é equação num airbag. Que eu falo até sobre o universo, sobre a espontaneidade ou não da vida. Tudo através da segunda lei da termodinâmica. A gente pode fazer certas conclusões bastante assim chocantes. Então deixa eu achar aqui. Vamos aqui, ó. Aqui é o que eu falei aqui, ó, da integral, tá vendo? Que a gente fez, que o programa faz, ó, de VL a V, que é a equação de Van der Waals menos Psat, tem que dar zero, né? Ó o programinha aqui. Olha ela aqui. Então esse I aqui, ó, é para mostrar que é uma substância pura, né? Isso não para mistura, a gente não vai trabalhar com misturas aqui, no nosso caso só o N-butano. Então aqui, ó, esse A, B e C aqui depende da substância, né? Se você for lá nos apêndices lá dos livros, você encontra. Aqui, eu já fui lá, peguei, ó, N-butano A, B e C. Então só substituir aqui, eu ponho o T em Kelvin aqui, nossa é 333,15. Se resolver isso aqui,
vai dar 6,3247. Então eu já vou colocar direto. Você pode fazer no MATLAB lá, colocar essa equação, mas para ganhar tempo eu já vou colocar aqui. Então 6,3247. Então vamos plotar lá. Fplot. Aí, ó, já está aqui, tá vendo? Só que esse aqui é de 0 a 3, ó. Pau. Aí você vê que está distante, tá vendo? Então a equação de Van der Waals é a mais simples de todas. Ela você não pode usar ela para estimar volume de líquido ou gás nessas regiões aqui, que vai ter um erro considerável, né? Então o que a gente espera é que quando a gente resolver para as outras equações mais modernas, essa equação acho que é de 1873, né? Que foi um grande avanço inicialmente. Todas as outras se baseavam nela, no formato dela, e foram fazendo alterações, né? E o que se espera é que essas duas linhas se aproximem à medida que eu vou utilizando equações mais recentes, né? Então vamos colocar uma legenda aqui e para terminar esse gráfico aqui. Então vamos lá. Vamos botar no X label. Olha lá, volume molar. O Y é pressão em bar. Dá um título. A isoterma, N-butano, temperatura, só que eu quero Van der Waals, olha lá. Essa é a equação de Van der Waals. Agora a legenda eu tenho que colocar aqui na ordem que eu fui plotando os pontos no gráfico, né? Aqui, ó, primeira, vamos ver Van der Waals aqui, ó. Aí, ó. Primeira que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver a ordem aqui. Então a primeira foi a equação de Van der Waals, depois eu coloquei, né, usei o programa, botei o PSAT, os dois pontos circulares, né, líquido e vapor, e por último Antônio. Então é isso mesmo. Vamos dar. Aí vamos ver se apareceu aqui. Aí, ó. Então tá a legenda, título aí. Esse é o gráfico aqui. Então nossa conclusão aqui, ó, com esse critério, que equação de Van der Waals aqui, ó, a pressão de saturação estimada por ela está aqui, ó, 13. E a de Antoine, que é baseado em dados empíricos, que é confiável, né? É bastante utilizada, está aqui em 6. Então, tá vendo? Por isso que ela não é utilizada, essa equação, para fazer cálculos de projetos. Ninguém usa Van der Waals. Agora, as equações mais recentes é usada em muitos casos. Então, pessoal, vou terminar esse vídeo por aqui. Eu vou fazer os próximos outros vídeos mais para frente com as outras equações. Mas só para, como eu disse que ia falar, né? Aqui, ó. Esse book aqui, ó, meta-engenharia, né? Você acha que você nunca ouviu esse termo? Porque eu criei esse termo, pelo menos eu nunca ouvi falar de meta-engenharia, né? Meta, né, é no sentido de, eu baseei, quando eu estava no colégio, tinha aqueles poemas metalinguísticos, né? Já ouviu falar? Então que o poeta falava do fazer poeta, né? Sobre o ofício dele. Então meta aqui está no sentido de refletir sobre o ofício do engenheiro, da engenharia, né? Os bastidores da criação de um projeto. E quando você cria um projeto, a criatividade é importante, a intuição é importante, é o que eu falo, reflito um pouco sobre esse livro, além das deduções lógicas e tudo mais. Então eu falo aqui das equações de estado, as 4 equações, né, com muito mais detalhes, deduções e tudo mais, e da segunda lei da termodinâmica. Aqui, ó. A ideia é que eu vou colocar um link aqui, depois vou mostrar para vocês. Vocês vão ter embaixo do vídeo aí, né, um acesso ao link para vocês poderem adquirir essa apostila a uns poucos reais, né? Então aqui, ó, que livro de engenharia
que você vê citar essa pessoa aqui, ó. Tem várias frases de pensadores, até Buda está aqui, até, né? Alvin Toffler, que é um pensador, um futurista, né? Leonardo da Vinci, né? E olha quem está aqui, ó. Bruce Lee, que livro de engenharia que cita Bruce Lee? Você tem que comprar aqui, você vai entender que tudo faz sentido aqui. Você já deve ter ouvido falar nas disciplinas que eles chamam de STEAM, né? Que é, né, o prefixo aqui, Science, Technology, Engineering e Math. Né? E é comum também de colocar um A mais, ó. STEM, né? Esse A de Art, dada a importância da arte no ensino de engenharia para desenvolver a intuição, a criatividade, né? E fazer analogias, conexões, né? E para você tem que engenharia não é só seguir um protocolo, não é isso? Um esquema. Igual esse primeiro momento que eu mostrei aqui, a gente tinha um problema aqui, ó. A gente teve que criar aqui, ó, um programinha para resolver esse problema aqui e para criar aqui, ó, então você tem que desenvolver soluções, critérios de validação, né? E o modo de apresentar o gráfico, tudo isso, você tem um ganho de competência e de aprendizado, né? Do que simplesmente você ir no livro e ver aqui o gráfico pronto, tudo mais, ver a equação lá, ver um problema ali, você tem que fazer quais hipóteses que se adotou, né? Quais são válidas ou não, confrontar com a realidade. A gente vai discutir isso mais à frente, o vídeo já está ficando longo, né? Então eu vou ficar por aqui. Um abraço, até a próxima.